Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido cada vez mais difícil, né? Já chegando perto da data da viagem. E se despedir, está sempre falando, eu detesto despedida, né? Já chorou ali e tal. Vamos segurar aqui. Meus amados irmãos, o pastor falou que eu vou falar, né? Mas, na realidade, meu desejo, minha oração, e esteja em oração, é que o que Deus quer falar através de mim, né? Estou aqui totalmente na dependência dele e espero que a palavra hoje seja para abençoar a vida dos irmãos. Ao longo da palavra de Deus, das Escrituras, a gente pode perceber alguns momentos em que o povo de Deus ele foi tomado assim por um profundo sentimento de arrependimento de seus pecados e de querer voltar-se para Deus através de um grande avivamento. A gente pode ver isso ao longo da história. Com Moisés, aceitaram as leis de Deus e construíram o tabernáculo. Com Josué, deitaram fora os deuses estranhos e inclinaram seu coração para o Senhor. Com Samuel, prometeram colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e destruíram os ídolos. Com Davi, levaram a Arca da Aliança para Jerusalém e louvaram a Deus com cânticos e instrumentos musicais. Com o rei Asa, tiraram os ídolos, removeram a prostituição sagrada e observaram a lei do Senhor. Com Josafá, decidiram confiar somente na ajuda de Deus e o desânimo deu lugar à alegria. Com Elias, reconheceram que só o Senhor é Deus e mataram os profetas de Baal e de Aserá. Com Ezequias, purificaram o templo, livraram-se dos ídolos e levaram os dízimos à casa de Deus. Com Manassés, purificaram o templo, livraram-se dos ídolos também e passaram a sacrificar apenas ao Senhor. Com Josias, fizeram um compromisso de obedecer às ordens de Deus e remover as influências pecaminosas de sua vida. Com Esdras, pararam de associar-se com aqueles que os faziam transigir em sua fé, renovaram seu compromisso com os mandamentos de Deus e começaram a construir o templo. Com Neemias, jejuaram, confessaram seus pecados, leram a palavra de Deus e publicamente prometeram por escrito servir novamente a Deus de todo o coração. E no início do Novo Testamento, com João Batista, arrependeram-se dos seus pecados e se submeteram ao batismo pregado por João Batista, esse batismo de arrependimento. E diante de tantos relatos bíblicos ao longo da história que a gente pode observar brevemente, fica inevitável a seguinte pergunta: o que é o avivamento espiritual? Só que antes de responder a essa pergunta, o que é o avivamento espiritual, eu acho que é importante também a gente considerar e tentar buscar, encontrar uma resposta, o que não é o avivamento espiritual. O avivamento espiritual não é algo que podemos agendar no calendário. Por mais que seja algo desejado, seja algo almejado, eu não posso dizer assim, a próxima quarta-feira, por mais um banquete espiritual que esteja, o culto de quarta-feira, quarta-feira vai ter um avivamento espiritual. Guarde aí na sua agenda, não perca. Apesar de a gente ouvir isso em algumas comunidades, o avivamento espiritual não é um sinônimo de evangelismo, apesar de que, quando acontece o avivamento espiritual, há conversões, há pessoas se rendendo a Cristo, mas não é apenas isso. O avivamento também espiritual não é emocionalismo, apesar de envolver emoções, apesar de envolver quebrantamento, ele não é apenas um emocionalismo. E avivamento espiritual não é uma empolgação, um entusiasmo, apesar de não haver nada mais empolgante e mais estimulante do que presenciar e viver um avivamento, mas não é somente essa empolgação como a gente vê em alguns ajuntamentos. E aí retorna a pergunta: o que é o avivamento espiritual? O que é avivamento de fato? Para quem é o avivamento? Será que temos alguma influência sobre quando e onde ele acontece? Avivamento, como saber se ele é, de fato, um avivamento genuíno? Avivamento é o que acontece quando o povo de Deus, quer individualmente ou coletivamente, ele é restaurado para um relacionamento correto com o Senhor. Avivamento é uma obra sobrenatural. Não é algo que possa ser fabricado ou embrulhado para entrega. Eu acho que se isso fosse possível, todo mundo recebia, acho que o primeiro pastor, a enviar o avivamento na casa de cada um.
mas é algo, uma obra sobrenatural de Deus na vida dos seus crentes e da comunidade. Eu busquei algumas definições de avivamento, e uma delas fala o seguinte: avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta, abatida e corrompida pelo pecado. É revitalização onde já existiu vida. Ou como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Por algum motivo, o avivamento, quando surge, é para fazer ressurgir algo que já existia. Ele vem trazer à tona, né? Ele vem mostrar, reavivar, reacender algo que já tinha. Não é algo que se perdeu, é algo que já tinha. Martin Lloyd-Jones, ele também dá uma definição. É uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. E quando a gente fala de avivamento, é importante também a gente ter a percepção dos fatores que antecedem o avivamento, né? Assim como um tsunami dá aquela recuada, já sabe que tiver um tsunami, mas quais são os fatores que comumente, né, pela história dos avivamentos, a gente pode perceber? E o primeiro deles mostra-se o declínio espiritual e moral. Cada avivamento é precedido por um período de declínio moral e espiritual entre o povo de Deus. Um exemplo disso a gente pode ver lá em Êxodo 32 e 33, onde o declínio de fabricar ali o bezerro de ouro, de substituir Deus, né? Naquele momento ali, também no tempo de Davi, quando foi precedido por mais de 6 décadas, em que a Arca da Aliança de Deus estava fora do lugar certo de Jerusalém. Outro fator é a execução do juízo divino. Sem exceção, os avivamentos sempre foram precedidos por uma espécie de juízo da parte de Deus. Enquanto que alguns foram juízos de punição, promovendo a morte dos ímpios, punição através de ceifação de vida, outros também foram misericordiosos, redentores, restaurando e quebrantando a vida dos crentes, através de oração, arrependimento e intensa busca da face de Deus. Outro fator é o surgimento de um líder ou líderes consagrados ao Senhor. Esse aqui pode ser ilustrado examinando aqui a relação completa, né, de avivamento do Antigo Testamento. Eu destacaria aqui talvez o período de Juízes, que ao longo de 3 séculos e meio foi marcado por 6 ciclos de falha, onde o povo pecava, pedia perdão, Deus levantava alguém para restaurar a sua comunhão com Ele. E, por fim, outro fator, a manifestação extraordinária do poder de Deus. Embora essa ação ela tenda a variar em cada avivamento. O tema da minha mensagem hoje é avivamento na Igreja de Cristo. E eu estava ali louvando e buscando, né, a comunhão com Deus. Quando terminou o louvor, eu falei até para a Tassi, nossa, que bom seria se tivesse um avivamento hoje, né? Pena que a gente não pode agendar, é uma obra do Senhor. Mas é algo que deve ser almejado. É algo que deve ser buscado, né? Diante disso, eu gostaria de refletir, né, sobre os irmãos, sobre isso, sobre os avivamentos na história, e abordando aí o texto de Joel, capítulo 2, do versículo 12 a 32, mas antes eu gostaria de orar com os irmãos. Pai de amor e de misericórdia, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo. Tu és o Criador dos céus e da terra, e rogamos a Tua presença nesse momento para que abra nossa mente e nosso coração e me use, Pai, para transmitir a Tua mensagem ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém.
A mensagem do profeta Joel, quando ele pregou, a situação econômica ela era desesperadora, em razão aí de um ataque de gafanhotos. Ele parte deste fato para alertar o povo para a prática da santificação, do quebrantamento e da maior submissão ao Senhor. Mensagem que torna um livro atual. Inclusive, Hernandes Dias Lopes ele fala que os profetas menores, é impressionante o quão a mensagem desses profetas é atual. O profeta Joel é um deles. Joel também anuncia aí o dia do Senhor e previne sobre um eminente ataque militar de uma nação estrangeira. E termina com a preciosa mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo. E é nesse momento que ele chama para o arrependimento a partir do versículo 12, que eu gostaria de ler com os irmãos agora. Você pode acompanhar na projeção ou abrindo nas suas Bíblias. E a palavra de Deus fala o seguinte, através do profeta Joel: por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Havia uma prática naquele tempo de demonstração de tristeza, a gente pode ver isso com Jó, a gente pode ver isso com Arão, na morte dos seus filhos, de rasgar a roupa em sinal de tristeza. Aos sacerdotes isso não era permitido, né? Arão não pôde fazer isso com seus filhos, justamente porque ele era sacerdote, mas alguns outros personagens da Bíblia a gente vê essa manifestação. E ele fala: não rasgue suas roupas. Deus não quer algo externo. Deus sempre se interessa para o que está no coração. Ele rasgue o seu coração, se quebrantem diante de Deus. Só esse mostrar físico não é suficiente. Então o profeta Joel está alertando o povo: não rasgue suas roupas em sinal de tristeza, rasguem o seu coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. Eu estava lendo essa passagem essa semana, me lembrei quando o Toninho era pequeno, João ainda não tinha nascido, e a gente sempre usava uma varinha para disciplinar ele. E ele tinha feito uma malcriação, eu peguei aquela varinha, fui com aquela vontade de disciplinar ele. Quando eu paro na frente dele com a varinha, ele olha para mim e faz: oi, varinha. Aí aquilo me quebrou. Eu já perdi a moral porque eu comecei a rir, né? E aí não foi disciplinado. Daquela ele se livrou, né? Não foi um pedido de perdão, não foi um quebrantamento dele, mas saiu da punição, né? E ele está dizendo: o Senhor é lento e se irá e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Naquele momento eu consegui voltar atrás por essa ação dele. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. E aqui é uma observação, né? Algo que era feito, parece que parou de fazer. Se vocês fizessem isso, continuassem a fazer ou voltassem a fazer isso. Versículo 15: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, junte o povo para uma reunião solene, reúnam a congregação reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças, até os bebês. Chame o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam essa oração: poupa teu povo, Senhor, não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o teu Deus? Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Essa é a oração que Joel está dizendo. Conheçam esse Deus, ou então lembrem. A gente tem uma tendência a esquecer de quem é Deus. E ele estava, através da palavra profética, dizendo ao povo, né? Façam essa oração. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Você pode repetir comigo essa parte destacada? Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. E aí ele fala: seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Fiquei imaginando que imagem, né? Que mover do Espírito Santo presenciar e ver algo assim. Versículo 30 fala:
Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível. Mas, eu vou fazer isso, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode repetir comigo? Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Não há duas escolhas, só há uma escolha. Deus propõe ao seu povo vida ou morte, bênção ou maldição, arrependimento ou juízo. Essa é a escolha, através do profeta Joel, que Deus está dando ao povo naquele momento. E a hora era de emergência. O juízo já estava definido. A sentença já estava proclamada por Deus. Os gafanhotos, a seca, o fogo e os exércitos assírios eram agentes do próprio Deus para punir o seu povo. Muitas vezes, inclusive o profeta Abacuque, ele foi um dos que questionou Deus, né? Senhor, por que tu usa uma nação tão perversa? A gente não tem noção de quem eram os assírios. A diversão dos assírios era achar uma mulher grávida. Eles festejavam porque eles queriam cortar para ver o feto cair. Era esse povo que Deus estava usando para punir o seu povo. E muita gente acha isso terrível, né? Poxa, por que esse povo? E essa situação era uma situação de emergência. Deus já tinha definido o seu julgamento para o seu povo. O próprio Deus da aliança queria disciplinar o seu povo através da sua justiça, que muitas vezes a gente não entende, principalmente no Antigo Testamento. O destino do povo de Israel estava praticamente traçado. Já se podia ouvir o barulho dos carros de guerra, os cavalos, a respiração dos cavalos chegando. No horizonte podia ver a fumaça do exército marchando, o chão tremendo. Já se aproximava, era iminente o castigo do Senhor. E parecia uma situação que não tinha mais volta, não tinha mais solução. Quantas vezes a gente já se deparou numa situação que a gente olha para o lado assim e acha que não tem solução mais? A situação parecia irreversível, uma vez que era o próprio Deus, inclusive, que havia decretado a sua punição para o seu povo. Era ele quem trazia elemento de juízo sobre a nação. No meio dessa tormenta, no meio dessa situação, através da palavra do profeta Joel, surge um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que é tardio a se irar, mas está pronto a dar sempre uma segunda chance para o seu filho. E ele surge, através do profeta Joel, mostrando a sua misericórdia, mostrando o seu caráter, mostrando o seu poder. E lá no mais íntimo dele, ele se compadece, mais uma vez, do seu povo. A situação era irreversível aos olhos humanos. Mas Deus é o Deus do impossível. E Ele reverte qualquer situação que humanamente possa ser impossível. Ele aponta o caminho para a vida e lança luz nas trevas e prepara a estrada da restauração. O arrependimento é o único caminho para a restauração. Você pode repetir isso? O arrependimento é o único caminho para a restauração. É a única porta de escape do juízo de Deus. O arrependimento é o único portal da vida, arrepender-se ou viver, ou não se arrepender e morrer. Dionísio Pepe ressalta o fato que não era suficiente ser povo do Senhor. Não basta morar na Terra Santa. Muitos achavam isso. Eu moro em Jerusalém, está tudo certo. Eu sou descendente de Abraão, está tudo certo. Né? Fui circuncidado. Era necessária uma conversão integral ao Senhor. Muitos acham que basta só vir todo domingo aqui na igreja. É isso, sim, mas não é só isso. Muitos acham que basta somente dar o dízimo aqui. É isso, sim, mas não é só isso. Muitos acham que é trabalhar ativamente nos ministérios, 3, 4, 5, como eu já trabalhei uma vez. É isso, sim, mas não é só isso.
é preciso algo mais para se experimentar um verdadeiro avivamento na sua vida. Deus não quer 99% de nós. Ou há uma entrega total e completa nas mãos de Deus, ou então Ele não pela não capacidade dele, mas a gente deixa de usufruir plenamente o relacionamento com Deus. Ou há uma entrega total e verdadeira junto à confissão de pecados, de arrependimento, de quebrantamento, de joelho no chão, ou não existe a menor possibilidade de você vivenciar um avivamento na sua vida. Em seu livro Avivamento, Richard Owen Roberts, ele fala o seguinte: apesar do imenso volume de atividades que encontramos nos círculos religiosos atualmente, a impressão é de que a próxima igreja está como um gigante adormecido. Quando o avivamento chega, o gigante não só se mexe e desperta, mas também se movimenta com poder dinâmico e glorioso impacto. E ele segue: dá para imaginar todo o corpo de Cristo avançando por toda a terra com propósito unificado e o poder do Espírito Santo? Dá para imaginar isso? Nós, unidos no mesmo propósito, sendo agentes de transformação, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, mudando o destino eterno de muitos que estão aí perdidos? Soltar as rédeas de todo esse poder transformador contra as forças do pecado e do mal em nossa sociedade. É isso que é avivamento. O que faz o crente perder o primeiro amor? O que faz a igreja perder o primeiro amor? De acordo com a mensagem de Jesus, a carta de Éfeso, da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxamento no trabalho de Deus. Porque o Senhor diz aqui, em Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra grega traduzida labor é kopos, que de acordo com a concordância de Strong, eu coloquei isso aqui para dar uma intelectualizada mais aqui na mensagem, mas estou colando aqui, né? Significa intenso trabalho, unido e aborrecimento e fadiga. Este tipo de labor, seguido de perseverança por parte dos Efésios, não nos permite concluir que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço do Senhor. Porque ele fala: eu conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Há um reconhecimento de Deus disso. E que não pode suportar homens maus, e que pusesses a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ele está dizendo: vocês têm repudiado quem se disfarça de servo de Deus. Eu tenho reconhecido isso, vejo o teu esforço, vejo a tua perseverança. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo, ou desejar desistir, uma vez que nesta mensagem profética, o Senhor elogia a persistência dele. No versículo 3 aqui, seguinte, ele fala: e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. O versículo 4 fala o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Pode repetir comigo? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda. É chamado de pecado e precisa de arrependimento. Ele fala: lembra de onde caísse. Arrepende por ter feito isso. O que foi que aconteceu? É um presta atenção de Deus ali na igreja de Éfeso. Há muitos crentes que continuam o trabalho no Senhor, mas eles perderam essa paixão. Muitos falam que paixão ela é passageira, né? O amor é o amadurecimento da paixão. Mas essa paixão, ela é necessária no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo. Esse fogo que faz a gente arder a nossa fé, né? As nossas convicções.
Lembra-te do primeiro amor. Quantos aqui, no começo do relacionamento, ou então quando teve a primeira namorada, não ficava com a mão gelada, o coração batia? Isso com o tempo passa, não é? É mais ou menos isso que aconteceu com os crentes que ele está dizendo. Lembra, abandonaste o teu primeiro amor, sabe aquele vigor, aquela paixão, aquele ímpeto, né? E muitos deixam isso com o tempo. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, por galardão. Os motivos são variados, né? A paixão com essa rotina de trabalho, ela faria sentido. Mas sem essa paixão, não faz muito sentido. A queixa que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. O Senhor Jesus não tão pouco está exortando a igreja por não amarem mais. Não houve uma perda do amor. Ele diz, tu perdestes o primeiro amor. Ele não está dizendo que deixou de amar. Ele está dizendo que deixou de ter aquele a mais, sabe? Aquela coisa, aquele entendimento do propósito de estar fazendo aquilo ali. A gente se converte, vem para a igreja, fica ansioso para encontrar os irmãos, para louvar, para ter a comunhão, para adorar a Deus, e parece que isso, com o tempo, vai se perdendo. Vira automático, né? Vira uma rotina. E é isso que ele está chamando a atenção. Cadê aquela vibração inicial que se tinha? O Senhor, ele também não está exortando sobre a igreja por não o amarem mais. Não se trata da ausência do amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido aquela intensidade. E ele esperava encontrar isso novamente neles. E a pergunta fica, por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor aí é como um fogo que você precisa ficar alimentando, né? Quem é casado aqui sabe os desafios do casamento. A cada dia você precisa conquistar, né? Para não tornar que a coisa se esfrie. O relacionamento com Deus também. Teve um momento da minha vida que eu ia para a igreja, sabe? E teve um momento também que eu ia, mas porque tinha que ir. Porque virou rotina, né? E é um fogo que você precisa ir alimentando. E se você jogar água, apaga. Desaparece. Muitas coisas contribuem para que isso aconteça. E a gente precisa estar ciente de que coisas são essas. E é importante, inclusive, combatê-las. Por que perdemos o primeiro amor? Primeiro, convívio com o pecado. O texto de Mateus 24:12 fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aqui a gente vê que o amor se esfriará não necessariamente por um pecado que se tem, mas porque estão se deixando ser contaminados, o quê? Devido ao aumento da maldade ao seu redor. Aquilo ali vai se desanimando. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana falando que se você ficar ao lado de uma pessoa que murmura, você leva 4 a 5 horas para desintoxicar daquele ambiente, daquela carga, sabe? Eu já trabalhei com uma pessoa que, sabe, se você der uma cobertura, uma sala de 200 metros quadrados, 20 mil reais por mês, trabalhar 6 horas, o cara ainda vai reclamar? Eu trabalhei com uma pessoa assim, e para você, no vídeo a pessoa falava, para você se desintoxicar disso, leva de 4 a 5 horas. Então ele está falando, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, não necessariamente que seja um pecado seu, mas ao compactuar, ou então ao conviver com o pecado ao seu redor, você vai tendo uma tolerância para aquilo ali. Sabe? Você começa a rir de uma piada, ou então não acha mais uma coisa absurda, a mentira, né? A procrastinação, entre outros pecados que a gente pode listar aqui. E a gente precisa estar atento a isso. Segundo fator, a falta de profundidade. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Deus, né? João 10:10 fala que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quando eu vejo esse texto, eu sempre comparo como se você tivesse um carro, um calor do Maranhão, com ar-condicionado, e nunca usasse ele. Né? Você tem um Deus que é dono do universo, que nesse momento, hoje, dia 7 de janeiro de 2024, ele está, sabe, fazendo o quê? Com as próprias mãos, sustentando todo o universo. Esse é o Deus que nós adoramos.
E a gente não vive na superficialidade. Inclusive, na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu sobre o solo pedregoso. O texto de Lucas 8,13 fala: as que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra de alegria quando a ouvem, mas não têm raízes. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. O resultado é uma planta que começa a crescer, mas na primeira adversidade, no primeiro vendaval, ela morre. Por quê? Porque não tem profundidade, não tem raiz, não se fixa. O risco que esta planta corre pelo fato de ela se desenvolver na superficialidade é que quando sai o sol, ela morre. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é o desenvolvimento de uma profundidade espiritual. O terceiro fator é a falta de tratamento. A gente viu que a falta de profundidade gera danos, né, para a nossa vida, mas também a falta de tratamento, e a parábola também fala sobre isso. Lucas 8,7 fala: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela. Veja só, os espinhos já estavam lá, eles eram pequenos também, e cresceram com ela, e sufocaram as plantas. Os espinhos pareciam tão pequenos, tão inofensivos. Não, isso aqui não vai fazer mal, não, deixa eu crescer. Quando cresceram, eles sufocaram. E lá no versículo 14, ele fala: as que caíram entre os espinhos são as que ouvem. Mas não há uma rejeição da palavra, ouviram. Mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. As áreas da nossa vida que não são tratadas, que a gente deixa para depois, elas podem ser nocivas para a nossa vida cristã. E podem nos sufocar, comprometendo nosso relacionamento com Deus. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo e imediato. É um processo. Dificilmente, eu nunca vi ninguém relatando que, quando há uma traição, a pessoa acordou: cara, como foi isso? Não, eu acordei. Ai, quer saber? Vou trair. Não é assim que acontece. É um processo, né? E se a gente deixa o pecado criar raízes, a gente vai sufocando e perde a comunhão com Deus. É um processo que reflete repetidas negligências. Falta da leitura bíblica, a falta da sua devocional, a falta da comunhão com o irmão, a falta de oração, que foi falado hoje na EBD, quão importante é. E essas negligências, às vezes vistas como inocentes, vão comprometer o nosso relacionamento com Deus. Por isso devemos dar muita atenção às áreas que precisam ser tratadas na nossa vida. E por fim, eu diria talvez a mais nociva, porque perdemos o primeiro amor: o convívio com o pecado, a falta de profundidade, raso com Deus, a falta de tratamento e as distrações. Diferentemente do cristão que está travando ali uma luta com o pecado, né, o cristão que costuma ser levado pelas distrações é, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo por se distrair das coisas da vida, coisas até lícitas que roubam a atenção. A Bíblia fala que quando Moisés foi libertar o povo do Egito, né, qual foi a estratégia de Faraó? De tirar a atenção, ou então aquele desejo de adorar a Deus. Êxodo 5, a partir do versículo 5, fala: e acrescentou, né, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha a esse povo, ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratam de ajuntar a palha. Versículo 8. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolo, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho desses agentes para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto com seus trabalhos, com seus afazeres, que isso gera distrações, coisas lícitas. Quer ver? Uma promoção, uma mudança de trabalho, é algo que até Deus dá, mas depois que acontece, você não tem mais tempo para Deus. Tem até uma história de um cara que orava, pedia uma chácara, né, para poder passar o final de semana. Ele até falava: não, é para a igreja fazer acampamento, tal, não sei o quê, fazer umas reuniões lá, tudo. Comprou a chácara, nunca mais foi para a igreja, porque não tinha mais tempo. É o tempo todo cuidando lá da chácara. E quer ver uma coisa que acontece mais comum do que a gente imagina? Filho. A gente pede um filho a Deus, Deus dá a bênção, depois que ele nasce, some da igreja. Coisas lícitas, são distrações, né? A
A gente tem que ficar atento a essas coisas que comprometem a nossa... Foi o que o faraó queria fazer com o povo. Tome-lhe trabalho para ver se eles esquecem de adorar a Deus. O pessoal já tão ocupado. Distrações é muito comprometedora para a nossa vida. Jesus revelou que muitos perdem, na parábola da grande ceia, revelou que muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas até lícitas, conforme essas que eu falei. E que podem ser consideradas até mesmo como bênçãos divinas. Né? O trabalho é uma delas, filho é uma delas. Um bem é uma delas. Mas dependendo de como você lide com isso, pode ser uma distração e lhe distanciar de Deus e comprometer o seu relacionamento com Deus e a sua comunhão. É o caso de Marta e Maria. Em Lucas 10, 41 e 42, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muita coisa, mulher. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Uma coisa é necessária. Pode repetir comigo? Apenas uma é necessária. Nada, absolutamente nada, é mais importante do que nos concentrarmos em buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. O poderoso derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes aí começa a inaugurar os 3 anos de ministério que Jesus fez. Por 3 anos ele trabalhou para preparar para esse dia. O dia em que a igreja, que foi discipulada, né, que foi redimida ali pelo seu sangue, que foi garantida pela ressurreição, sairia em seu nome a proclamar o Evangelho, como fala em Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele registra, o livro de Atos aqui está registrando a dimensão desse avivamento. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Né? Eu vou falar dos que eu conheço. Né? Eu não conheço todos aqui, estou há 2 anos, não aprendi a conhecer todos, mas seria talvez Filipinho, Maiobão, São José Ribamar e o interior daqui, longe. Barreirinhas, né? As dimensões do avivamento. A Igreja Batista Plenitude pode iniciar um avivamento aqui, mas a ideia é que isso se prolifere. Como uma pedra jogada num rio, as ondas vão e que ela contagie, né? O bairro onde ela está situada, os bairros ao redor, a cidade de São Luís, o estado do Maranhão, Brasil e o mundo. Já imaginou? Sermos agentes de transformação pelo poder do Espírito Santo na cidade, no estado, no país e no mundo? O nosso erro é que a gente olha a dimensão disso aí e não acredita. A gente coloca a dimensão de Deus dentro desse tamanho e se intimida e deixa o mal avançar. São muitos os relatos da obra vivificadora do Espírito Santo na história da igreja, como, por exemplo, na Alemanha, na Reforma Protestante do século XVI, na Inglaterra, no século XVIII, no sul, entre os negros zulus da África, no sul da África do Sul, na década de 60, e na Coreia do Sul, nesses últimos tempos. E o mais recente talvez seja na década de 90, em Toronto, no Canadá. E mais recentemente teve um agora nos Estados Unidos, onde começou numa congregação, um louvor, e durou vários dias ali. O avivamento, não sei quantos conhecem, dos morávios, iniciou-se em 1727. Começaram a buscar o Senhor em oração e, de repente, houve um derramado do Espírito Santo sobre a igreja. Havia choro, quebrantamento e manifestação até em crianças. Os morávios iniciaram um ministério de oração contínua que durou mais de 100 anos, 24 horas diárias e ininterruptas. A história conta que 2 deles, ao saber que um senhor tinha uma propriedade e tinha escravos,
E esses escravos não tinham acesso ao Evangelho. Pensaram e disseram assim: a única maneira é a gente abrir mão da nossa vida para que eles ouçam a palavra de Deus. E a história conta que os familiares estavam no porto, olhando aquele navio se afastar, e um deles falou essa frase: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que lucidez de quem é Deus na vida. Abrindo mão da sua vida, sabendo que nunca mais ia ver os seus parentes, seus amigos, sua família, para pregar o Evangelho para pessoas que, se não fosse por isso, jamais ouviriam de Cristo. Ele entendeu que vale a pena. Né? Tudo por Deus. Às vezes, fico imaginando, será que se não tivesse ar-condicionado aqui, quantas pessoas continuariam vindo? Se não tivesse o lanche depois daqui, quantos estariam vindo? Quais são as motivações para Deus? Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Deus está, eu acredito e creio nisso, Ele quebra, né, que uma geração comprometida com Ele e com o Evangelho seja levantada para mudar a realidade desse mundo perverso. Esse é o propósito de estarmos aqui. Comprometimento radical, uma vida derramada no altar, semelhante ao que aconteceu com alguns personagens que eu citei aqui, entre eles o Morável. E eu queria desafiar. Você está disposto a ser um agente mobilizador de avivamento na sua comunidade, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo? Você está disposto a correr o risco, se expor, denunciar o pecado, derrubar os postos, os ídolos que estão marcados em sua vida, em sua igreja, na cidade e pelo mundo? Mateus 28, 19 e 20 é o trecho que faz com que o propósito da existência da igreja. Ide, portanto, fazei convertidos, fazei discípulos. Apesar de que a conversão ela é necessária, mas o texto fala de ide, fazei discípulos de Cristo. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E muitos não têm a ousadia, não têm a coragem, não têm o ímpeto, porque esquecem essa última parte. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode repetir comigo? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é para você esquecer, meu irmão. Eu, às vezes, me esqueço também. As distrações da vida. A gente precisa lembrar que Deus está conosco. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos tudo o que precisamos. Mas eu não tenho eloquência. Meus irmãos, você não sabe a dependência que eu estou aqui. Mas eu não quero dar uma de Moisés e dizer para Deus não. Quando eu fiz o seminário, na primeira semana, você já faz uma lista de pregações nas comunidades ribeirinhas, né? Que a gente viajava. E você tem que pregar. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Eu disse, como assim? Não é no final do curso, quando a gente aprender? Eu falei, então, aqui você aprende fazendo. Né? Não me acho uma pessoa mais eloquente, mas eu creio naquilo ali. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É na força dele que eu subo aqui. Porque se for por Arthur, não ia sair desse banco. Muitos acham, mas não tem um dom do evangelismo. Você tem o Espírito Santo, você tem tudo que você precisa. Não deixe seu vizinho, seu colega de turma, seu colega de trabalho, seu parente, deixar de ouvir as boas novas com essa desculpa. Você tem o Espírito Santo, você tem tudo que você precisa. Queria finalizar a mensagem com um dos textos mais belos da Bíblia para mim, que está em Hebreus 12, 1.
que fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela graça que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui está o norte. E eu gostaria que os irmãos repetissem, próximo slide, essa parte destacada. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você crê nisso? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. As distrações. Observe, os espinhos que estão sendo criados. Com perseverança. Uma das marcas da vida cristã é a perseverança. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que essa seja uma verdade na minha e na sua vida, que possamos ser movidos pelo avivamento, promovido pelo Espírito Santo, a começar na nossa vida pessoal, começar na comunidade da plenitude. Tem uma frase de um pastor que dizia assim: inflame-se de Deus e toque fogo no mundo. E que isso possa trazer luz ao que está lá em João 3,30, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pai de amor e de misericórdia, nós te rendemos graça porque Tu és bom o tempo todo, Pai. Muito obrigado porque Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra. Só Tu, Pai, é digno de toda honra, glória e louvor para todos sempre. Nos ajuda, Pai, a permanecer focados em Ti, com os olhos fitos em Ti, Pai. Tu, que é o autor e consumador da nossa fé, faz com que as distrações possam ser perceptíveis e possamos se livrar delas, Senhor. E possamos rumar sempre no caminho, Pai, de Te agradar, de engrandecer, de amadurecer, promovendo mudança, Pai, na nossa vida, na vida do nosso irmão em Cristo, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Para que Tu cresças e nós diminuamos. Em nome de Jesus, amém.